Olá! Que bom estar aqui novamente com vocês ao vivo para começar uma nova série de programas inéditos Viajando com Biquíni. Esse ano o Biquíni está lá no Mediterrâneo. A gente começou essa viagem na Itália, no Porto Turístico de Roma. Seguimos ali todo o norte da Itália, as ilhas Elba, Capraia, Córcega e chegamos na França, na Côte d'Azur. E fomos até a Provence e o barco agora está em Marseille nos aguardando. Hoje, para começar o programa, eu escolhi Cannes, que eu acho uma cidade assim muito bacana da Côte d'Azur, emblemática. Cannes é uma cidade famosa pelo festival de cinema anual que acontece lá, muito associado aos ricos, famosos, artistas, mas eu descobri que Cannes é muito mais que isso, é uma cidade cheia de passado, cheia de história. Por exemplo, eu descobri que eu fiquei assim muito admirada, que aquela história do homem da máscara, do prisioneiro da máscara de ferro, o romance do Alexandre Dumas, que depois virou filme, para mim era ficção, e na verdade aconteceu mesmo, existiu realmente esse prisioneiro, esse homem que ficava com a máscara de ferro, e ele ficou preso em Cannes e na Ile Lerran, que são umas ilhas em frente a Cannes. A história de Cannes é totalmente ligada à história da Ile Lerran, e esse prisioneiro não se tem certeza se realmente, como no filme, ele era o irmão do rei Luís XIV, mas se sabe que ele era uma pessoa importante, porque na cela dele, por exemplo, tinha banheiro, tinha lareira, coisa que você sabe que nessa época um cara ia para a prisão, a perspectiva de vida era apenas 9 meses de vida, pela insalubridade, pelas doenças e tudo mais. Então, vou mostrar para vocês um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais nessa história aí do Homem da Máscara de Ferro. Solta aí, por favor, Fernanda, as imagens de hoje. Riviera Francesa com seus altos iates. Esse é o porto de Cannes, barcos, embarcações de todas as partes do mundo, dos reis, dos milionários, pequenas embarcações, todo tipo de veleiros e lanchas. Muito bacana esse porto, bem no centro da cidade. Ali ao lado já fica o palácio onde acontece o festival de cinema e a parte antiga da cidade. Cannes está situado no departamento dos Alpes Marítimos, em plena Côte d'Azur. E é uma cidade muito antiga. Foi fundada em 1530, mas antes disso já tem muita história por aí. Hoje em dia é um lugar super turístico, um dos mais badalados da Côte d'Azur. Turistas de todas as partes do mundo, europeus, muitos russos atualmente. E essa aí é a cidade antiga. A cidade antiga, ela ainda é habitada, muita gente mora por aí. Essa característica das cidades mediterrâneas, essas ruelas estreitas, muito comércio, todo tipo de comércio, desde o mais popular, como se vê aí, como também as maiores grifes estão aí representadas em Cannes. A cidade, ela é uma cidade movimentada, mas onde o agito mesmo acontece no verão, né? Dos meses de julho a agosto. Essa parte aí da cidade é muito bem conservada, como toda a Europa. As pessoas, né, são todos esses monumentos de séculos atrás, super bem conservados. E é justamente aí nessa região aonde ficou preso o Homem da Máscara de Ferro. Esse prisioneiro, né, tão enigmático que ninguém sabe exatamente quem é. A máscara de ferro que ele usava é essa aí, ela fica aí em exposição na entrada dessa fortaleza onde ele ficou preso, e depois daí ele foi então para as Ilhas Lerran, que são poucas milhas na frente ali de Cannes, dá para ver perfeitamente as ilhas de Cannes, e ele ficou 11 anos com essa máscara de ferro nas Ilhas Lerran. Mas essa parte aí da cidade, ela é muito bonita, toda florida, muito bem conservada. Por volta do século II a.C., já os ligúrios assentaram acampamento aí nessa região. Eles eram conhecidos como os agitinos, que quer dizer gregos antigos, se bem que até a história tem dificuldade, né? É ambígua em dar o significado para essas palavras que são tão antigas, né? Elas vão se perdendo com o tempo. Mas Cannes, na verdade, era um pequeno vilarejo de pescadores usado como porto, porque tinha essas ilhas Lerran na frente, que também tem um ótimo porto.
E também foi cenário de conflitos violentos, né, entre tropas aí do sul da França. Isso aí por volta dos anos 69 depois de Cristo. Sempre foi palco, né, um lugar estratégico como esse, sempre foi conquistado, né, invadido pelos turcos, pelos romanos, né, foram encontradas tumbas romanas aí também. E aí de cima dessa parte antiga da cidade a gente pode ter essa vista magnífica, né, de toda a Baía de Cannes. As Ilhas Lerran na frente, elas saem barcos a toda hora, né, vários barcos por dia para visitar as ilhas, que são duas. E aí a gente já está no centro de Cannes, na parte ali dos hotéis, na parte mais luxuosa, mais badalada. A gente vê aí essa maneira moderna, né, deles ficarem na praia, esses trapícios construídos, tipo palafitas, né, palafitas luxuosíssimas no meio do mar. Essas praias aí, você vê que é uma praia privilegiada, com areia, o que é raro nessa parte do Mediterrâneo. A maioria das praias ali do lado, Nice, Antibes, são todas de pedras. A gente vê barcos lindíssimos, esses clássicos de madeira, de todas as partes. E aí a parte do festival de cinema, né? Almodóvar, Jean-Paul Belmondo, todos esses artistas franceses deixaram aí sua marca nessa avenida aí da fama, como lá em Hollywood eles têm também, eles imprimem a mão aí desses artistas, Catherine Deneuve, todos os artistas famosos aí da França. Essa parte aí da cidade é a parte mais movimentada, mais turística, né? Milhares de pessoas desembarcam aí todos os dias, porque Cannes está associado, né, ao luxo, aos artistas, à fama. Esse prédio aí é o prédio do Festival de Cinema, o tapete vermelho de 60 metros cobre essa escadaria, por aí entram os artistas. A época do cinema é mais ou menos um pouco antes do verão, no mês de abril, e a cidade se mobiliza toda. Em plena Riviera Francesa, então, essa é uma cidade famosa por ser anfitriã desse Festival de Cinema de Cannes, que acontece todos os anos. Aí, em volta, então, foram se desenvolvendo hotéis luxuosíssimos, restaurantes famosos, boutiques, todas as grifes estão aí. E, em consequência disso, se tornou também um lugar importante, Cannes, de conferências mundiais, né? Muitas reuniões importantes acontecem aí. Inclusive, em 2011, ele foi o lugar de encontro do G20, né? Famoso reunião do G20, que esse ano aconteceu na China, há pouco tempo atrás, a gente ouviu falar. E essa então é a famosa La Croisette, que é a avenida principal de Cannes. Assim como em Nice tem a Promenade des Anglais, que esse ano a gente viu lá o terrível atentado que aconteceu no 14 de julho. Aí então é a Croisette, que é essa famosa avenida aí de Cannes, com todos os hotéis ali na frente, cada um mais luxuoso que o outro, cada um mais famoso que o outro, caríssimos, né? Impressionante, porque aí realmente esses barcos aí, um é o barco do rei da Arábia Saudita, o outro é do russo, o maior milionário do mundo. É uma reunião de riquezas impressionante. E mais interessante também é que a gente vê que a gente está no primeiro mundo, porque, por exemplo, vocês estão vendo aí toda essa área reservada às pessoas com deficiências físicas. Então isso é admirável, né? Porque tem essa evolução, não tem tantos excluídos como aqui. Claro que tem problemas, mas veja ali que infraestrutura, né? Todas essas cadeiras especiais para levar essas pessoas até a praia, com toda assistência, pessoas ali para trabalhar, os banheiros todos adaptados a eles. Isso é admirável, a gente sente realmente que está no primeiro mundo, né? Que as pessoas estão preocupadas com todo mundo, na verdade. E aí também, em consequência disso, vem todos os artistas, né? Então a gente vê esculturas fantásticas, artistas de todas as partes do mundo. A gente vê, olha que bárbaro essas esculturas, bem no centro ali de Cannes, essas esculturas todas super modernas, né, contemporâneas. E depois a gente vai ver aqui nos outros programas as cidades ali em volta,
onde Picasso morou, Degas, Renoir, Gauguin, Van Gogh, todos os artistas, todos os pintores famosos e também não famosos, obviamente, moraram aí na Côte d'Azur, porque tem um clima muito especial, né? Muito linda a paisagem. E o mercado de Cannes, que eu sempre gosto de mostrar essa parte, né, mais popular das cidades, porque no mercado a gente tem tanta informação. Aí, por exemplo, os queijos franceses, são mais de 600 tipos de queijos diferentes na França, milhares de produtores de vinho, né? As comidas da estação, a famosa culinária francesa, deliciosa. E aí a gente tem muita informação. Olha, por exemplo, esses tomates, né, amarelos, roxos, né, que eu nunca tinha visto, né? Eles têm assim as cerejas, as frutas da estação. É muito interessante assim a gente ir nesses lugares mais populares, que a gente tem muita informação sobre o país. E aí então a gente está a bordo do Félicitas Bikini, nosso veleiro, saindo do porto de Cannes, passando ali então pela parte antiga da cidade, que também já está misturada a parte antiga com a parte moderna hoje em dia, mas a gente vê lá aquela torre ao fundo, onde ficou o Homem da Máscara de Ferro, os altos barcos, né, chocantes, esses iates aí impressionantes, né, caríssimos, super modernos, que em toda a Côte d'Azur a gente encontra toda hora. E a gente está indo em direção justamente a Ilha Lerran, que são as ilhas ali na frente. São poucas milhas. No nosso veleiro a gente leva tipo meia hora para chegar lá, mas tem os barcos mais rápidos ali que 15 minutos chegam na ilha. Ali a gente viu o farol de Cannes, né, que, ajudando ali a todo mundo, os navegantes que chegam sem parar no porto de Cannes. E aí a gente chegou então na ilha Santa Margarita, que é uma das ilhas das Lerran. Ali exatamente está a prisão onde ficou o Homem da Máscara de Ferro, naquelas janelinhas que a gente vê ao fundo ali na torre, né? Esse garoto, né? Esse adolescente, né? Eu sempre ficava muito impressionada ali, ancorada ali aos pés dessa torre, de imaginar esse cara com essa máscara de ferro, 11 anos aí nessa prisão ele viveu. E essa ilha é bárbara, né? Toda verde, ela é super conservada, e é o incrível que eu acho que é uma ilha de apenas 20 pessoas moram aí, e numa temporada como essa, no verão, eles recebem mais de 20 mil pessoas por mês. É gente chegando o tempo todo, né? E essa ilha ela tem 8 quilômetros de extensão. A gente pode caminhar por ela toda, assim, bucólico, árvores, pássaros, lindo. Não parece que a gente está em plena Côte d'Azur. E vem excursões de todas as partes, inclusive crianças, adolescentes, que vêm alguns e ficam aí. Depois, num outro programa, a gente vai mostrar, dentro da fortaleza tem tipo uma cidadezinha pequena, não é uma cidade, é como se fosse uma hospedagem, onde essas crianças, esses adolescentes ficam passando como se fossem acampados ali, né, por um tempo, se aprofundando aí nessa história do local. Mas Cannes, então, desde 1530, já é uma cidade que conseguiu a sua independência. Nessas ilhas, antigamente, moravam monges. A outra ilha, também monges, a gente vai ver no outro programa, e a gente vai hoje encerrando o programa com essas imagens aí da noite no castelo ali onde ficou preso o Homem da Máscara de Ferro. É isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês nos próximos programas, que tem muita coisa boa por aí. Vamos continuar navegando pela Côte d'Azur. E fique ligado na TV Floripa, que vem muita coisa por aí. Tchau, um beijo, até lá. Tchau.